Em junho de 2019, nós fizemos uma reportagem, o Marcelo veio tornar isso a público, sobre, né, a CMTT, a Guarda Municipal de Trânsito aqui do município de Santo Antônio de Descoberto. E ele, né, o vídeo tornou público, viralizou na internet, e agora, depois de praticamente um ano, de fato, o Ministério Público tornou, né, o TCM tornou isso de forma legítima a tua denúncia. Sim, como você bem lembrou, nós fizemos uma reportagem em julho do ano passado, ocasião em que muito nos alegramos pelo fato de que a denúncia tinha saído do Ministério Público local, tinha ido para o Ministério Público Estadual e, consequentemente, a mesma denúncia ter sido remetida ao Tribunal de Justiça. Agora, naquela mesma ocasião, eu também tinha remetido a mesma documentação comprobatória da inconstitucionalidade ao Tribunal de Contas do município, né? Então, a denúncia foi feita em 2 órgãos paralelos para que os mesmos pudessem, então, no final, decidir sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei que transformou os antigos agentes de segurança em fiscal de transportes e, posteriormente, os fiscais de transporte e agentes de segurança em agentes de trânsito. Então, e agora, em 2020, né, ou seja, em junho de 2020, a gente tem uma publicação do acórdão do Tribunal de Contas decidindo de fato pela inconstitucionalidade da Lei 671, que transforma, né, os antigos agentes de segurança em fiscal de transportes e posteriormente em agente de trânsito. Marcelo, isso que transformou, né, teve essa transformação tornando eles em agente de trânsito, isso foi em que ano? Inicialmente em 2005, né? Em 2005 eles saem da condição, todo esse processo começou em 2005. Em 2005 eles saem da condição de agente de segurança e são transformados em fiscal de transportes. Posteriormente a isso, ou seja, em 2009, os mesmos são transformados de fiscal de transportes em agentes de trânsito. Então, os mesmos atuavam, né, na condição de agentes de trânsito desde 2009. Isso, você percebendo essa inconstitucionalidade sobre a CMTT, você entrou, né? Você teve a hombridade com a população, vendo tantas reclamações, denúncias, multas de formas, né, enfim, de formas grosseiras, arbitrárias, né? Inclusive. Você foi e fez essa denúncia. E quando foi que você fez essa denúncia? Na verdade, a denúncia ela teve início em 2017, né? Ela demorou quase um ano para sair do Ministério Público local. Em 2018 ela ainda estava no Ministério Público local. Depois, em 2009, de fato, ela sai do Ministério Público local, vai para o Ministério Público Estadual, então tem um tramitar mais rápido, né, o que culminou agora em julho deste ano com a decisão final do Tribunal de Contas mantendo a inconstitucionalidade. Você colocou muito bem, porque a minha indignação era exatamente a indignação dos moradores, né? Porque assim, havia muitas reclamações de multas que, segundo os autuados de forma arbitrária, né? Então, eu tendo conhecimento da forma em que os mesmos ascenderam até chegar à condição de agente de trânsito, eu reuni toda a documentação comprobatória da irregularidade, né, da forma em que a lei foi votada de forma irregular, juntei toda essa documentação e apresentei ao Ministério Público local. Mas dentro de mim eu tinha plena certeza que no tramitar do processo a decisão seria pela manutenção da inconstitucionalidade. Foi onde então nós obtivemos êxito agora em 2020 com a decisão final do Tribunal de Contas através do acórdão 02817 de 2020, que decide, né, unanimemente entre os conselheiros pela inconstitucionalidade. Tanto inconstitucionalidade da lei, que transforma os mesmos em agentes de trânsito, como a forma em que os mesmos tiveram direito a gratificações relacionadas à função que existia. Então, o Tribunal de Contas, Nildo, ele decide pela inconstitucionalidade da lei e determina ao prefeito atual, está determinado que ele tem um prazo de 30 dias a partir de agora para devolver, né, todos aqueles que compõem a companhia de trânsito aos seus respectivos cargos de origem. Tem 30 dias para poder fazer isso. Uma outra recomendação também do Tribunal de Contas nessa ocasião
que ele ajuste, né, o salário de acordo com a função de origem também. E faz uma recomendação. Outra reclamação que a população tinha, que tinha gente aí ganhando, né, mais do que o prefeito, era o comentário que a população fazia nas redes sociais. Sim, então assim, tinha um salário muito aquém daquele de origem de concurso. Então por isso também, ao alegar, ao fazer a denúncia no Tribunal de Contas, eu aleguei também o princípio da economicidade, que é competência do Tribunal de Contas fazer um juízo de valor sobre isso. Eles tinham um salário inicial X e pela ascensão do cargo estava recebendo um outro Y muito superior ao cargo de origem. Então, vale observar, né, Marcelo, que esse cargo que os agentes hoje ocupam como, né, da CMTT, eles não prestaram nenhum tipo de concurso público específico para isso. Tanto é onde é que a população denuncia, reclama muito, é esse tipo de comportamento que foi feito, essa lei inconstitucional, né? Porque assim, é interessante, porque eles com o poder discricionário que tinham através da Lei 671, eles aplicavam as multas, né, os autos de infração baseado na lei. Mas como que eles faziam isso baseado na lei, sendo que a lei, né, que os fez ascender à condição de agente de trânsito é uma lei inconstitucional? Percebe-se então que havia aí um erro jurídico muito grande, que o Tribunal de Contas, nessa ocasião, ele sana esse problema. Então, Marcelo, rapidão, então abre uma brecha aí para aquela pergunta daquele morador quando a gente passou ali, falou assim: Nildo, eu recebi uma multa. Inclusive eu até achei errada a multa, reclamou, né? E ele quer recorrer. Qual vai ser esse trâmite aí do morador? É uma pergunta que todo mundo vai fazer. Assim, eu entendo, apesar de eu não ser da área do direito, né? Assim, mas o direito me fascina, eu gosto do direito, mas eu não sou da área do direito nem estudo direito. Mas a orientação que eu daria nesse sentido é que se você vai recorrer da multa, você possa anexar no seu recurso de multa esse acórdão do Tribunal de Contas decidindo pela inconstitucionalidade do cargo de agente de trânsito. Porque aí o juiz que vai analisar o caso pode fazer um juízo de valor, se a multa tem validade ou se ela não tem validade. Então a orientação que eu daria nesse sentido, com o meu leigo conhecimento a respeito da questão jurídica em si, se recorresse nessa ocasião, eu anexaria uma cópia do acórdão junto à minha defesa nos órgãos, né, de recurso em relação à multa aplicada a mim. Inclusive vamos deixar à disposição o acórdão aí aqui no link da descrição do vídeo, para você que se sente aí prejudicado, se sentiu prejudicado, poder recorrer, né, com um argumento maior, né, para poder você ter um argumento maior junto a essa situação aí de multa que você recebeu, enfim, né, Marcos? Exatamente. Então, eu creio que isso vai pesar positivamente no seu recurso ao anexar esse acórdão publicado pelo Tribunal de Contas. Vale salientar, o Nildo e todos aqueles que nos assistem nesse momento, o acórdão, ele é uma decisão final proferida, né, sobre um processo por um tribunal superior. Você acabou de destacar, é uma determinação, né? Determinação. Determinando. Tchau, obrigado. Depois, se você tendo acesso e lendo, né, o acórdão, você vai ver lá no final que a decisão dos conselheiros é determinando no prazo de 30 dias o retorno daqueles que ocupavam a condição de agente de trânsito para os seus cargos de origem, a readequação salarial com relação ao cargo de origem, e o Tribunal de Contas recomenda também a organização administrativa da Companhia de Trânsito e imediatamente a realização do concurso público para preencher agora esses cargos que são vagos devido ao acórdão publicado pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas entende que não tem agente de trânsito na Companhia Municipal de Trânsito e por isso orienta, né, recomenda ao prefeito que faça logo que possível, né, o concurso público, onde todos os moradores poderão ter o direito, né, de fazer a sua inscrição, estudar e assim ser aprovado no concurso e de fato e de direito se tornar um agente de trânsito no município de Santo Antônio do Descoberto. Marcelo, a gente destaca também a ação do Ministério Público, do próprio TCM, que vale, né, a pena você acreditar na justiça, vale a pena você denunciar, você entender esse caso, igual você, como morador, um cidadão aqui de bem da cidade, vendo, né, se atentando aí a questão
das reclamações, das denúncias, do desabafo do povo na internet. O Marcelo, com pouco conhecimento, igual ele falou aqui, Sim, né, correu atrás e fez né? a denúncia, e hoje está aí o resultado. Ou seja, mas a gente denuncia, não dá nada, tá aí, resultado. Como sempre, assim, a gente conversa muito em relação a isso, eu tento ser muito objetivo naquilo que eu faço. Então, o que eu tenho de pensamento em relação a agir como cidadão? A denúncia tem que ser feita, ela tem que ser acompanhada e tem que ser buscado o final da denúncia. E é isso que a gente fez aqui. Eu consegui juntar a documentação, acompanhei o tramitar e obtivemos êxito no resultado final, porque esse era o resultado que eu queria, né, na hora de fazer a denúncia. Então todo cidadão comum pode sim, aquilo que ele achar errado a respeito da administração, como cidadão, ele tem o direito de se movimentar, né, de se organizar e assim então fazer uma denúncia desse tipo no intuito de que o município venha a ser beneficiado. Porque, por exemplo, nessa ocasião, o município ganha, porque quando ele volta para o seu cargo de origem, automaticamente a folha de pagamento ela deixa de ser onerada, né? Ou seja, ela vai ter um valor para menor. Então o município ganha com isso. E com a realização do concurso, o município também ganha, porque terão agentes de trânsito de fato efetivos, concursados na área, para atuar na área de trânsito. Então você organiza isso, ou seja, com uma atitude simples dessa, você desonera a folha, entendeu? E abre a possibilidade exatamente da população participar e o município se organizar em relação à lei e manter os agentes de trânsito, mas de forma correta, de forma que a lei determina, que é o concurso público, né? Marcelo, em nome de toda a população, a gente parabeniza, a gente agradece a tua atitude como cidadão, como observador também dessa causa aí. Parabéns, cara, em nome de toda a população que está vendo o vídeo. É isso que a gente precisa, sabe? Ser menos egoísta e agradecer mais as pessoas que tentam tanto contribuir para o município. Nildo, eu agradeço. E quem me conhece sabe que não tem só essa demanda em relação a denúncias feitas como cidadão. E aquilo que eu puder fazer e me empenhar para o bem da coletividade, é isso que farei. Porque assim, quando se ganha a coletividade, eu acho que isso é o mais relevante, né? Então uma atitude dessa aqui nos chama a atenção para nos envolvermos mais nos problemas nossos, entendeu? E na medida que nós pudermos ajudar, isso fazermos. Ainda em relação ao acórdão, o Nildo e todos aqueles que nos acompanham neste momento, muitas pessoas alegaram que o Tribunal de Contas não tem competência, né, para julgar a inconstitucionalidade de lei. Uma vez que você tiver acesso ao acórdão, você vai ver aí bem especificado na página de número 17 que o Tribunal de Contas tem sim competência para julgar inconstitucionalidade de leis baseada na súmula do STF número 347. Então é muito vago alguém dizer mas aquela decisão em relação à inconstitucionalidade não tem valor jurídico porque foi proferida pelo conselheiro do Tribunal de Contas. Lê do engano de quem pensa assim, e a súmula número 347 do STF concede, né, plenos poderes aos conselheiros do Tribunal de Contas julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos. Então, a decisão ela tem valor jurídico sim, mantém-se a inconstitucionalidade, retorna-se para os cargos de origem, regulariza a questão salarial e realiza o concurso público. Esse era o nosso objetivo. Muito bem, galera, você que está vendo esse vídeo, compartilhe para que a população possa acompanhar e ver a veracidade dessa denúncia e dessa grande conquista para o município, tornando o órgão uma forma de ajudar a administrar de forma certa, correta e, é claro, sem politicagem, já que é um ano de eleição.